Trump quer implementar 100% de tarifas sobre importações de países que tentarem sair do eixo do dólar, ou seja, países que tentarem a desdolarização. Então, o que eu quero comentar aqui é um artigo que acabou de sair na Bloomberg falando justamente dessa retórica adotada pelo Trump, de que, caso ele entre no poder, agora nas eleições de novembro, que ele vai realmente agir para cima dos países que agirem contra o dólar no sentido de parar de usar o dólar para fazer transações comerciais e, segundo ele, o dólar está sob uma séria ameaça. Então, o que eu quero comentar é um pouquinho das forças que agem, né? Porque principalmente quando você tem uma narrativa política, te dá de uma certa maneira a impressão de que você tem o controle de absolutamente tudo e não é bem o caso, certo? Então, quero falar um pouquinho do que está por trás de tudo isso. Claro que a ideia, essa ideia já é de uma tendência que eu já venho falando há vários capítulos nesse podcast, de desglobalização, né? Os países vêm cooperando cada vez menos e vão criando novas alianças. Então, hoje nós temos um sistema monetário global, e nunca foi tão global como é hoje, mas ao mesmo tempo a geopolítica vem criando o efeito contrário. E aí que você vê todas as tensões que acontecem quando você tem a junção aí dessas placas tectônicas, digamos assim, que começam a se separar cada vez mais, só que ao mesmo tempo vocês todos estão no mesmo barco. Você tem hoje uma economia global que vem agindo de forma sincronizada, mostrando cada vez mais que o mercado está mais fraco. E, obviamente, que isso cria uma série de tendências de conflitos, né? Ou, inclusive armados, como nós vemos hoje. Sem falar de toda a parte logística, com a falta de segurança em vários dos pontos principais do mundo de containers, né? de entrega, né? De containers marítimos, nas principais vias, né, como aquelas que estão dominadas hoje pelos Houthis, no Mar Vermelho, etc. Então, tudo isso acarreta cada vez mais problemas para o sistema global hoje do comércio exterior, o supply chain. Isso cria mais fricções, cria mais custos. E é claro que um outro lado da história são as tarifas. Então, essa tendência de tarifas, ela já é algo que eu já venho falando várias vezes nesse podcast, mas que não é uma coisa somente dos Estados Unidos. A Europa já tem isso e o Brasil também já adotou uma série de medidas nesse aspecto também. A ideia é você tentar frear o entre aspas, dumping, né, que você vê ali da China, por exemplo, principalmente com artigos mais baratos, mais manufaturados, mas principalmente na parte de baterias, carros elétricos, painéis solares e tudo isso onde a China vem dominando e muito fortemente. E isso, ao mesmo tempo, vai contra toda a estratégia de crescimento que a China quer fazer, porque agora o Xi Jinping apostou todas as fichas na recuperação econômica da China baseada no comércio exterior. E a balança comercial da China veio aumentando bastante. Por outro lado, a parte interna da China que é o grande problema. Só que aí você cria um obstáculo cada vez maior para esse tipo de coisa, principalmente levando em consideração que os Estados Unidos são disparado os maiores parceiros comerciais da China. Pronto, você começa a ver os conflitos cada vez mais fortes. Então é importante a gente separar as várias macrocorrentes que você vê nisso, né? Então, por exemplo, por um lado, o Trump ele quer salvar o dólar, digamos assim, mas não que ele tenha toda essa autoridade, porque, como eu digo, o dólar não é somente dos Estados Unidos, ele é do mundo inteiro. Agora, o que vem unindo todo mundo? Por que é tão difícil dos países simplesmente decidirem sair do dólar por uma decisão política? Se fosse tão fácil, isso já teria acontecido nas reuniões passadas do BRICS, certo? Talvez a gente tenha essa narrativa de novo vindo na próxima reunião, que vai acontecer agora em outubro na Rússia. Então, não é uma coisa fácil, principalmente quando você entende que o nosso sistema monetário é feito baseado em crédito, na criação de novas unidades de dólar quando bancos fazem esse empréstimo, mas isso é baseado em uma demanda. Então, sempre que existe a impressão de dinheiro de fato feita por bancos privados, isso significa que do outro lado existe uma demanda muito forte por esse mesmo dólar. Se você está demandando esse mesmo dólar, talvez seja porque você precisa arcar com as suas dívidas atuais em dólar
não somente com o principal, mas com juros. Então, essa demanda ela é praticamente sempre maior do que a sua oferta. E isso não é uma coisa que os Estados Unidos necessariamente possam controlar. Então, os países ajudaram a criar esse sistema que faz com que seja cada vez mais difícil de você desdolarizar sem ter um processo de catástrofe ou de dor para os países envolvidos, mas principalmente fora dos Estados Unidos. Eu falo isso, é um dos pilares do meu podcast. Agora, vamos para outra parte. Se você parar para pensar, tecnicamente o Trump não precisa criar uma tarifa de 100% sobre as importações dos países. Você pode até criar essa barreira comercial, mas tecnicamente o objetivo ali seria o quê? Seria você impedir que esses países tenham acesso ao maior mercado consumidor do mundo que, apesar de todos os problemas, apesar de estar entrando, mostrando mais e mais evidências de desaceleração ou mesmo recessão, ele continua sendo o maior mercado disparado consumidor do mundo. E você perder a sua oportunidade de estar nesse mercado, é você literalmente perder dinheiro. Então, países, obviamente, querem manter isso acontecendo, mas para você fazer isso, você precisa de dólares. Não existe nenhuma forma de você fazer isso diretamente com os Estados Unidos em yuan, ou em euros, ou em nenhuma outra moeda. O dólar já é exigido para você ter acesso por definição, principalmente quando você entende como o sistema monetário funciona. Agora, as tarifas elas acabam sendo um passo a mais para dar muito mais uma impressão política e, claro, deixar uma fricção maior ainda para que esses produtos não entrem mais tão facilmente e você usar isso como uma arma contra os outros países, da mesma forma que os Estados Unidos usaram isso contra a Rússia, por exemplo, para cortar do sistema SWIFT. Só que os países encontram outras formas. Quando você cria bloqueios, como o SWIFT, por exemplo, eu já falei no capítulo passado em relação à própria Rússia, ela não deixa de usar dólares. Ela pode até ter chance de esforços para poder se desdolarizar, mas ela continua agindo normalmente, né? Os dólares continuam fluindo para a Rússia via outros sistemas. Não existe somente o SWIFT, né? Eu já falei isso em detalhes no outro capítulo. Da mesma forma, você também tem lugares que estariam sancionados, mas países terceirizados, que a gente chama de proxy, que você usa para exportar para esses países para chegar num determinado local onde você tem uma sanção ou uma tarifa, como acontece muito com o Quirguistão, o Cazaquistão, vários outros países nessa questão das sanções comerciais contra a Rússia. Então aqui você vê uma forma de sanção quase que monetária, né? Porque você não está colocando só para prevenir algum tipo de dumping nos Estados Unidos, mas sim para você fazer uma proteção da sua moeda, ou seja, você inicia uma fase, caso o Trump de fato seja eleito, isso acaba iniciando uma fase de guerra cambial muito mais explícita do que você veria normalmente. Então, essa tendência, vai ser muito importante ver essa tendência de desglobalização se voltar contra essas medidas para evitar que isso aconteça, né, forçando o sistema do dólar. Por outro lado, você tem uma demanda cada vez maior de países para poderem sair desse sistema, mas ao mesmo tempo sem saber muito o que fazer, por mais que você tenha todas as narrativas, todos os artigos, já falei isso diversas vezes, quando você estuda o detalhe, sempre é uma reunião, sempre é uma expectativa, sempre é uma discussão de uma possibilidade, mas nunca uma coisa muito concreta. Mas não quer dizer que isso não venha acontecer no futuro, porque as tendências continuam aumentando e a necessidade desses países de fugirem desse eixo dos Estados Unidos acaba sempre aumentando. Só que talvez você tenha todos os sistemas coexistindo. Então vamos ver, vai ser muito interessante ver para que lado que isso vai, porque enquanto uma força age no intuito de desdolarizar, você tem uma outra que mantém o sistema em pé. Mas é muito importante você entender que não existe, pelo menos uma probabilidade tendendo a zero, de você ter uma transição não somente sem dor no sentido de criar rombos financeiros que podem arruinar empresas, empregos e países para você fazer a desdolarização, porque você só consegue fazer isso se você de fato desalavancar, ou seja, um calote precisa ser dado em uma outra pessoa, e essa pessoa não é necessariamente os Estados Unidos, é principalmente o resto do mundo, que é muito mais endividado do que os 35 trilhões dos Estados Unidos, e ao mesmo tempo você também tem um risco bélico. Os Estados Unidos, que sempre usaram
o dólar como ferramenta, estão usando também, né, para poder coagir, eles também não vão deixar isso barato, obviamente, mostrando que o Trump, principalmente, deixando isso bem claro, nem tentem fazer isso porque eu vou retaliar. Então, ao mesmo tempo, eu quero apaziguar, principalmente ali os conflitos armados entre a Ucrânia e a Rússia, mas ao mesmo tempo a Rússia vai sediar a próxima reunião do BRICS e com certeza o grande assunto ali vai ser desdolarização, cooperação, etc. BRICS Unit, agora o dólar morreu, fim do petrodólar e tudo isso. Então, essas duas forças, elas vêm criando cada vez mais, vão fazendo mais barulho e vão antagonizando cada vez mais. Só que uma coisa é certa, o sistema do euro-dólar continua funcionando, é ele que garante toda a liquidez de todos os mercados e não tem nada parecido que consiga ter uma chance remota de substituí-lo com a mesma liquidez, com a mesma facilidade, com a mesma eficiência. Então, esse que é o grande desafio monetário do século XXI. Mas é muito importante você entender também as perspectivas de que isso é uma tendência cada vez maior, tarifas, e você ter países que entram num processo de mercantilismo. Então, o mercantilismo, né, você exportar mais do que importar, fazer um jogo de soma zero, porque para você fazer isso, alguém vai ser obrigado a importar mais do que exportar, e vai ter um déficit comercial da balança, o que, obviamente, tira o seu acesso a dólares, certo? Então, isso vai ser basicamente a tendência que vai ditar os países que vão sobreviver ou não a essa tendência de desglobalização. Mas o mais interessante é que quanto maior é a sua balança comercial, como é o caso da China, por exemplo, mais é a entrada de dólares no seu país. E não acredito que a China venha recusando esses dólares entrando. Pelo contrário, ela precisa muito deles e é por isso que muitas vezes, quando eles faltam, ela precisa fazer a venda de bonds americanos. Então é muito importante você separar a narrativa de que a coisa já acabou, o dólar já morreu, e ao mesmo tempo aquela questão de que o dólar vai durar para sempre. São todos ao mesmo tempo. Então é preciso ser realista para você entender quais são as tendências. Mas timing é tudo. Então mesmo que você tenha razão, o fato de você ter razão daqui a 15 anos é a mesma coisa que você estar errado hoje. Então a gente precisa analisar o sistema como ele realmente é e não como a gente gostaria que ele fosse.